Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos naquele nosso horário de sempre, agora 8 horas 31 minutos. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa quinta-feira bem informado? Chegamos agora para te contar as últimas notícias, o que aconteceu e quais os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vamos ao nosso cardápio de notícias conferir os assuntos desse 16 de maio. Chuva volta ao Rio Grande do Sul, mas com menos intensidade e nível do Guaíba está abaixo dos 5 metros. CBF suspende Brasileirão a pedido de 15 clubes por tragédia no estado gaúcho. Vladimir Putin chega à China enquanto tropas russas avançam na Ucrânia. E ainda, após tentativa de assassinato, o premier da Eslováquia está em estado muito grave. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vamos juntos, vem comigo. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, voltou a ficar abaixo dos 5 metros pela primeira vez nesta semana e a expectativa é que a água das inundações recue ainda mais. Apesar disso, a previsão é de mais chuva para a região e para a Serra Gaúcha, trazendo agora os números dessa tragédia. Mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Mais de 76 mil pessoas foram resgatadas. 149 mortes foram confirmadas até agora e há ainda 108 pessoas desaparecidas. Vamos ver. Depois da passagem de uma frente fria que enfraqueceu um pouco o bloqueio atmosférico que atua sobre o Brasil desde abril, a chuva deve retornar ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A atuação da massa de ar polar permitiu que a chuva desse uma trégua e que tivesse o predomínio de sol na região nos últimos dias. Mas com o deslocamento da frente fria para o oceano, o estado volta a ter condições de tempo mais instáveis. Com isso, o dia deve ter céu nublado em todo o estado e chuva principalmente no centro-norte do Rio Grande do Sul. Ainda há risco de chuva forte, em especial no norte do estado. Mas a diferença é que a duração deve ser menor, com as áreas de instabilidade se deslocando já a partir de sexta. Mas os volumes médios registrados devem passar dos 60 milímetros. A chuva mais forte deve atingir inclusive a Serra Gaúcha, deixando toda a região em alerta. Já na Grande Porto Alegre, a chuva deve ser de fraca a moderada, com acumulados de até 50 milímetros. Com o solo já encharcado por conta dos grandes volumes de água registrados nos últimos dias, a volta dos temporais é um alerta para a piora das inundações. Em condições normais, os acumulados esperados não seriam o suficiente para provocar grandes transtornos. Mas, com a situação já frágil do solo, qualquer nova chuva pode representar um problema. Bom, e o trabalho não para, pelo contrário, tivemos a chegada de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas, temos novamente a promessa de mais chuvas e essas são só algumas das adversidades encontradas por aqueles que atuam nos resgates, que têm um único objetivo, manter a população em segurança. Desde que a tragédia aconteceu, desde o fim de abril, vários estados brasileiros têm se mobilizado para ajudar. A Defesa Civil é o órgão que atua nos municípios na prevenção aos desastres e também em coordenação com outras autoridades para agilizar a resposta e atuar na recuperação de situações de emergência. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos nos aprofundar no trabalho destes heróis sem capa que está sendo realizado no Rio Grande do Sul. Converso agora com o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, capitão Roberto Farina. Capitão, seja muito bem-vindo. Você fala de qual região? Olha, Daniela, nós falamos agora do Vale do Taquari, especialmente aqui próximo da cidade de Estrela. Capitão, agradeço demais a sua participação aqui no nosso espaço e nós estamos assistindo essa tragédia, como eu falei, que é considerada a maior tragédia do Rio Grande do Sul desde o fim de abril. Tivemos a fase em que bairros inteiros ficaram submersos, a ligação de diversas cidades se desmancharam nas águas, mas agora a chuva parece ter dado uma trégua, apesar de estar chovendo agora nessa região do Vale do Taquari que o senhor fala com a gente, pelo menos em termos aí de intensidade que eu quis dizer. Inclusive, o nível do rio Guaíba ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez. O que mudou de dias atrás para agora? A gente tem um cenário mais otimista, capitão? Olha, Daniela, essa crise nós podemos classificar como uma das maiores crises por fatores climáticos do Brasil. A sua dinamicidade ela é muito grande porque nós estávamos já num processo de recuperação
Então, a equipe da Defesa Civil de São Paulo, que foi a primeira equipe que chegou por terra, chegou em 1º de maio. Então, nós já estávamos em fase de recuperação quando veio uma orientação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, um alerta de que no final de semana teria mais chuva. Foram as chuvas do dia 12. Então, com isso, nós tivemos que montar um plano de contingência para evacuar as pessoas que tinham retornado para suas casas e também já preparar o ilhamento de alguns municípios. Alguns municípios eles iam ficar ilhados. Então, agora, esse cenário ele está aparentemente mais estável, porque é uma chuva mais baixa, só que isso gera também possibilidade de deslizamento de terra. Com isso, nós estamos monitorando, junto com a Polícia Rodoviária Estadual e Federal, sobre as encostas, né? Porque as rodovias elas foram obstruídas por muitas vezes. Nós tivemos deslizamentos de terra em rodovias, como também desmoronamentos de pista. Então, isso fez com que prejudicasse muito também um outro fator, que é o escoamento de ajuda humanitária. Então, diversos corredores tiveram que ser criados, seja aéreo, por avião, por helicóptero, por embarcação. Então, em vários momentos, nós tivemos que reinventar esse corredor de ajuda humanitária, sempre coordenado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Em Lajeado, por exemplo, falando sobre essa retomada, com o recuo das águas do Taquari, a população tenta voltar à normalidade, inclusive em outros municípios como Estrela e Venâncio Aires, foi anunciado o retorno gradual das aulas da rede municipal em escolas que não foram afetadas pelas enchentes. Te pergunto, capitão, é um momento para esse retorno? Eu gostaria que o senhor desse a coordenação ou orientação para as famílias. Olha, Daniela, a gente tem que, de alguma forma, tentar, dentro dessa situação, trazer a normalidade para as pessoas, né? A gente sabe que teve pessoas que foram muito afetadas, bairros inteiros aqui, por exemplo, de Estrela, sumiram, né? Foram varridos aqui do plano diretor do município. Então, a gente está classificando agora não só os desabrigados, são pessoas que não têm residência, não têm onde ficar, além dos desalojados, que são pessoas que também perderam tudo, mas estão acolhidos por outras famílias, por amigos, familiares. Nós temos também os afetados, que são pessoas que não perderam as suas casas, não tiveram as suas residências afetadas, eles estão em um local seguro, mas eles prestavam serviço para algum meio, algum comércio ou para alguma indústria que foi devastada. E eles também começam a perder a sua subsistência. Então, é uma situação bem complexa que os órgãos públicos eles estão unidos nos gabinetes de crise, fazendo gestão disso. Nós já orientamos, assessoramos, na verdade, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, para que ela também observe essa questão dos afetados. Por isso que a doação ela vem como um ponto fundamental. E a doação de produtos não perecíveis, de água, cobertores e também colchões. Nesse momento, a questão das sopas, a gente pede que o pessoal evite de enviar por causa da questão do volume das sopas e dar lugar para colchões e cobertores, porque aqui, ontem à noite, por exemplo, já fez 0 grau, em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Então, o frio ele veio, chegou muito rápido, agora nós estamos com 9 graus com chuva. Então, é um cenário que ele é dinâmico, ele vai mudando. E complexo, porque pegou vários pontos do Estado, várias frentes do Estado. São mais de 400 municípios afetados, tem 100 municípios que foram muito devastados, viu, Daniel? Capitão, você comentou anteriormente sobre os riscos de deslizamentos de terra. Queria saber, vocês ainda encontram resistência de pessoas que estão em áreas de risco e não querem deixar as suas casas? Eu gostaria, capitão, que você aproveitasse esse momento para atualizar a lista dos bairros, dos municípios que estão em alerta e passasse as devidas orientações que devem ser seguidas. Olha, Daniela, a chuva está menor, então a questão de inundação ela diminui esse risco, mas a questão do deslizamento ainda é grande. Então, como você foi falado aí no VT, Serra Gaúcha é um ponto de atenção para possíveis deslizamentos de terra. A gente sempre orienta que as pessoas que tiveram deslizamento próximo ali da sua residência, que elas saiam e procurem o abrigo das prefeituras ou até a casa de parentes para aguardar passar essa chuva, que em tese é um pouco mais fina, mas que ela pode gerar deslizamento devido à questão da absorção do solo, e também que as pessoas elas sempre tenham essa visão preventiva, porque em que pese nós ouvimos diversas histórias e relatos, porque nós tivemos que evacuar muitas pessoas de residência,
as pessoas falando que era tudo que elas tinham, era o maior bem que elas tinham, foram anos trabalhando para conquistar aquilo. Nós sempre tentamos passar para elas que o bem maior é a vida e que a reconstrução ela pode vir mais cedo ou mais tarde, mas que a gente não pode perder, principalmente a esperança de que, unidos, todos os brasileiros juntos aqui com os nossos irmãos gaúchos, esse Estado ele vai conseguir se levantar novamente. Com certeza, capitão. E levando em conta a previsão do tempo para os próximos dias, o nível de rios como Guaíba, Taquari, Lagoa dos Patos e tantos outros fatores que podem ter influência aí no desfecho dessa tragédia, existe como mensurar, como prever, ter uma previsão mais realista para a normalização da situação no Rio Grande do Sul? A gente consegue pensar em semanas, meses para essa água escoar e a população finalmente poder retomar a vida? Olha, Daniela, é muito difícil precisar isso, né? Porque a infraestrutura, né, do Estado ela foi bem danificada. Eles têm um poder de resiliência aqui, viu, Daniela? O povo gaúcho tem um poder de resiliência muito grande. Então, nós estávamos aqui na quarta-feira, no dia 1. Na quinta-feira, nós estávamos ajudando já nos municípios. Nós subimos para alguns municípios. Já na sexta-feira, tinha máquinas trabalhando. Então, em poucos dias, eles já estavam se mobilizando para tentar restabelecer essa normalidade. Então, teve alguns municípios que não foi afetado. Então, os municípios já estão com o seu fluxo normal do dia a dia. Mas realmente é uma tragédia que ela vai rever políticas públicas, ela vai mudar plano diretor de município, é uma mudança muito profunda que vai acontecer no Estado, e essa tragédia ela vai servir também de modelo para outros estados e para que os órgãos públicos, as lideranças estaduais, federais, municipais, elas olhem, né, a questão climática de uma forma diferente também, até das defesas civis. Então, nós estamos num processo de evolução que, há alguns anos atrás, ninguém ouvia falar de defesa civil. Então, e hoje, a importância de se ter uma defesa civil estruturada, com investimentos, tendo todo esse aparato, esse apoio, é para esses momentos de crise. Então, é um momento que vai ser revista muitas coisas, muitas reflexões vão ser encontradas, muitos aprendizados nós estamos levando aqui, São Paulo está levando para o seu estado, né? Nós estamos levando para o nosso estado de aprendizados que infelizmente foi na dor, mas que serve de exemplo para que nós não tenhamos situações críticas iguais ao que nós enfrentamos, porque a resiliência, né, nas cidades é fundamental. São Paulo tem um prêmio que chama Prêmio Cidades Resilientes, que nós sempre tentamos fomentar os municípios que eles adotem medidas e políticas públicas relacionadas à resiliência para fatores climáticos. Isso vai ganhar força, porque o Brasil ele não tem terremoto, né, que devasta, tsunami, mas ele tem as chuvas. E essa é uma realidade brasileira que acaba afetando os nossos cidadãos e nós vamos conseguir evoluir com isso, com certeza. Capitão, muito obrigada pela sua participação. Inclusive, aproveito o momento para parabenizar o seu trabalho que está sendo realizado no Rio Grande do Sul. Conversamos com o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, capitão Roberto Farina. Muito obrigada. E veja a seguir. A gente fala mais sobre a situação de calamidade que afeta o Rio Grande do Sul. E falamos também sobre a tentativa de assassinato do premier da Eslováquia, que está em estado muito grave. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Nós trazemos mais notícias dessa quinta-feira para você.
A situação de calamidade que afeta o Rio Grande do Sul demanda uma série de medidas de enfrentamento e reorganização a nível nacional. Diante disso, nesta quarta-feira, o Senado aprovou o projeto de lei complementar que suspende por 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União. E a CBF finalmente tomou uma decisão com relação ao Campeonato Brasileiro. A escolha foi por suspender 2 rodadas do Brasileirão por conta das cheias que afetam o estado. Por 61 votos favoráveis e nenhum contrário, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que suspende os pagamentos de 36 parcelas mensais da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O dinheiro será aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocada pelas chuvas. A matéria, que tramitou em regime de urgência, será agora encaminhada à sanção presidencial. Embora o texto tenha surgido para essa situação específica das enchentes no estado, a mudança vai beneficiar qualquer ente federativo em estado futuro de calamidade pública decorrente de eventos climáticos extremos. Pelo projeto, o Rio Grande do Sul deverá usar cerca de 11 bilhões de reais na reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas, após apresentar um plano de ações e prestar contas dos valores gastos. Também nesta quarta, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a suspensão da 7ª e 8ª rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, por causa das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Os jogos estavam marcados para os 2 próximos finais de semana. O período de suspensão, de 19 a 27 de maio, coincide com o anúncio pela CBF na semana passada, que contemplava apenas partidas de times gaúchos em todos os campeonatos nacionais. A medida foi tomada após a entidade receber pedido de 15 dos 20 times que participam da competição e da Federação Gaúcha de Futebol. E as famílias que perderam móveis, eletrodomésticos e outros objetos com as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas terão direito a um benefício, um auxílio emergencial no valor de R$ 5.100 concedidos pelo governo federal. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A medida é imprescindível nesse processo de retomada, de reconstrução. Os militares liberaram nesta quarta-feira uma passarela flutuante sobre o rio Forquilha após a destruição da ponte original pelas recentes enchentes. A iniciativa volta a conectar as cidades de Arroio do Meio e Lajeado, que foram isoladas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Tem que trabalhar, né? Hoje começou abriu, né? Agora foi às 7h30, 8 horas que abriu aqui, para o pessoal passar, né? É bem complicado, né? Ver tudo do jeito que tá, né? As pessoas que perderam as casas e tudo, né? É bem complicado. Até todo mundo se reerguer de novo, né? Não tem como, né? Toda vez é o mesmo transtorno, né? E enquanto eles não dragar esses nossos rios aí, isso aí nunca mais vai mudar. Que antigamente não se dava enchente assim. Eu acredito que nenhum bombeiro da minha fase, da minha geração, tenha visto algo desproporcional assim, gerado pela natureza. Nesta quarta, o governo federal confirmou o auxílio reconstrução para os desabrigados ou desalojados pela tragédia climática. As famílias que perderam móveis, eletrodomésticos e outros objetos com as enchentes terão direito a um benefício de R$ 5.100. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, a estimativa inicial é que o auxílio alcance cerca de 200 mil famílias a um custo de 1,2 bilhão. E vamos agora de destaque internacional. O primeiro-ministro da Eslováquia foi alvo de uma tentativa de assassinato nessa quarta-feira, quando ele acabou atingido por vários tiros. O primeiro-ministro recebeu atendimento em Handlová, onde esse ataque aconteceu. Depois ele foi transferido para a região central do país, onde segue internado. O chefe de governo, de 59 anos, foi submetido a uma cirurgia de 5 horas e vai permanecer na unidade de terapia intensiva, segundo fontes médicas que confirmaram a gravidade do quadro. A polícia anunciou a detenção de um suspeito, um homem de 71 anos que a imprensa eslovaca identificou como escritor da região. Até o momento, as autoridades não divulgaram qualquer informação sobre a motivação desse ataque. E o presidente russo, Vladimir Putin, chegou à China nesta quinta-feira para uma visita de 2 dias. O objetivo desse encontro com o presidente chinês Xi Jinping é obter apoio para a guerra contra a Ucrânia. Poucos dias antes do início da invasão
Rússia e China firmaram essa amizade sem limites e a sua relação diplomática e comercial tem só se fortalecido desde então. A China se tornou um parceiro econômico crucial diante das sanções ocidentais em resposta à sua ofensiva militar na Ucrânia. A China tem se beneficiado das importações de gás e petróleo a preços reduzidos do seu vizinho. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Paraguai, o paraíso de compras dos brasileiros, com preços que cabem no bolso. Vamos ver. O Paraguai é um país sem saída para o mar que faz fronteira com a Argentina, o Brasil e a Bolívia. Ele tem grandes faixas de Pantanal, floresta subtropical e Chaco, uma região selvagem que consiste em savanas e matagais. Um dos pratos típicos e mais populares do Paraguai é a sopa paraguaia. Tem esse nome, mas não é uma sopa, mas sim um tipo de pão consumido como acompanhamento de uma sopa. Muito conhecido por ser o paraíso das compras para os brasileiros, o Paraguai é um país super querido e tem muitos detalhes encantadores e muitas curiosidades inimagináveis. E vamos então viajar para o Paraguai? Com a ajuda da tecnologia, vamos nos transportar do Brasil para a Ciudad del Este, mas não no centro da cidade, sim na fronteira com o Brasil. Isso mesmo, gente. Vamos ver imagens da Ponte da Amizade, que faz cruzamento da cidade paraguaia com Foz do Iguaçu. Olha só, as imagens que vemos agora é da ponte sentido Paraguai, onde avistamos alguns veículos entrando no país, mas em uma quantidade ainda maior vindo para o Brasil. A ponte foi construída entre 1950 e 1960, sendo conhecida como Ponte Internacional da Amizade. E a ponte passa por cima do Rio Paraná. Do Brasil para o Paraguai. Lá agora são 7 horas e 54 minutos. Eles estão 1 hora antes de nós, enquanto aqui 8 horas e 54 minutos. E aí, conta pra mim, você já conhecia essa ponte? Tem vontade, curiosidade de cruzar a fronteira para fazer aí umas comprinhas? É com essas imagens que eu encerro esse jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. E eu retorno à 1 da tarde com mais informações, com tudo aquilo que interessa da manhã dessa quinta-feira para compartilhar, é claro, com você. Encontro marcado, certo? Até lá!